Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. Êxodo capítulo 32 ao capítulo 34. O povo vê que Moisés está demorando no monte, fala para Arão para fazer deuses que vão adiante deles. Porque quanto a Moisés, eles não sabem o que aconteceu com ele. E a gente fica bobo de ver que depois de tudo aquilo, que Deus fez com eles, os milagres, do Mar Vermelho aberto, todas as coisas, eles estão já de volta cultuando a outros deuses. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Por isso, os 40 anos de deserto, o que Deus quer fazer é nos transformar de dentro para fora. Não adianta você sair do mundo, virar evangélico ou virar cristão fajuto, sendo que o mundo não saiu de dentro de você. E hoje os cristãos estão voltando a praticar as coisas do mundo. Estão igual esse povo. Jesus não está demorando a voltar demais. Vamos aproveitar a vida. E o aproveitar a vida para eles não é ter paz, não é ter esse Deus maravilhoso como guia. Ou aproveitar a vida é beber, é prostituir. Arão vai fazer um bezerro de ouro e eles vão beber, dançar, prostituir em volta daquele bezerro. Esse era um costume pagão antigo e hoje no nosso meio esse costume é o carnaval. O culto aqui é o tal Rei Momo, Apis é o deus bezerro. Você vai ver que essa prática de adorar esses deuses vai ficar impregnado nesse povo até lá na frente. Quando o reino de Israel for dividido, Jeroboão vai mandar fazer um bezerro de ouro, colocar em Dan, na tribo de Dan, e o outro em Betel. O povo queria um Deus que pudesse tocar nele. Outra coisa impressionante é como que Arão caiu na conversa. O mais impressionante é que Arão, além de fazer, ele falou: "Estes, ó Israel, são os deuses que te tirou do Egito." No outro dia o povo levantou de madrugada para comer, para beber e para divertir-se, prostituir. E no verso 7, Deus fala com Moisés no monte: "Desce, porque o teu povo que você fez sair do Egito está fazendo lá essa bagunça, Agora ele fala que o povo é de Moisés e quem tirou do Egito foi Moisés. Deus vai provar Moisés em muitas coisas. Deus fala: o povo se corrompeu rapidamente e deixa agora, Moisés, que eu vou eliminar todos eles e vou fazer de você um novo povo. Tudo isso era um teste, tá? Eu não creio que Deus ia fazer isso. Ele estava falando com Moisés, para ver se Moisés ia falar: então eu quero sim. Eu quero que o Senhor elimine esse povo e faça de mim um novo povo. Porém, Moisés, em vez de aceitar a proposta, ele intercede pelo povo. E fala: o que eles vão falar desse Deus poderoso que tirou aquele povo do Egito com grandes manifestações, matou, destruiu todos eles no deserto? Moisés, ele entra como um mediador entre a ira de Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz que Jesus Cristo, ele é o mediador entre nós e o Deus de Israel. E Moisés clama a Deus para que não destrua aquele povo. Ele é um homem muito corajoso. Ele fala: se o Senhor não perdoar esse povo, Êxodo 32, peço que risque o meu nome do livro que ele escreveste. Isso é muito sério. Riscar o nome do livro da vida. Só entra na glória quem tem o nome escrito no livro. Leia Apocalipse, capítulo 20, os versículos finais. Vai falar que aquele que não tem o nome escrito no livro será lançado para dentro do lago de fogo. E Deus fala para Moisés: eu vou riscar o nome daquele que viver pecando contra mim. Então o nome, ele é riscado. Você vai ver em Apocalipse, capítulo 3, verso 5 a 7, que o vencedor, de modo nenhum, terá o nome riscado, mas aquele que não vencer terá o nome riscado. Então a prática do pecado, o não arrependimento do pecado, o abandono das coisas de Deus, o nome é riscado do livro da vida.
Porque muitas pessoas oram, escrevem o nome dele no livro da vida. Na realidade, o nome já está escrito. O nome nunca deixou de ser escrito quando Deus fez no ventre da mãe. Cada ser humano ele escrevia o nome. Porque o desejo dele, 1 Timóteo 2,4, é que nenhuma pessoa se perca, nenhuma sequer. O nome riscado é a condenação. E o nome é riscado quando essa pessoa ela morre sem Cristo. Porque enquanto tem fôlego de vida, a pessoa pode arrepender, a pessoa pode confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E Moisés, logo que desce do monte, pega as tábuas de pedra, quebra elas ao pé do monte, pega aquele bezerro de ouro, destrói ele, moe ele, mistura com água e dá para beber o povo. E vira para Arão e fala: o que você fez? Meu Senhor, você sabe que esse povo ele é propenso para o mal? E aí me pediram e eu fiz esse bezerro de ouro. E Moisés viu que aquele povo estava desenfreado. E ele falou: quem é do Senhor, vem até mim. Então os filhos de Levi se agregaram até ele. E houve um morticínio de 3.000 homens. E Moisés fala para o povo: vós cometestes grande pecado contra o Senhor. Eu vou subir o monte, vou interceder por vocês. Moisés era um homem de Deus, um homem manso, um homem corajoso, né? O povo aprontou aquilo, lá vai ele de volta para o monte. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso, amoroso, bondoso. E se Moisés conseguiu interceder por esse povo, você imagina Jesus Cristo intercedendo por nós. Deus fala com ele: sobe agora, o anjo vai adiante de ti, mas eu não vou, porque esse povo é de dura serviço. Sobe para a terra que eu prometi dar a Abraão, a Isaac, Jacó, terra que emana leite e mel. Moisés costumava entrar dentro da congregação, alguém que tinha alguma demanda, ia até ele e ele atendia aquela pessoa. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Quem é esse que falava com ele face a face? Será que é o Deus Pai? Se você ler o verso 20, fala o seguinte: então disse Deus: homem nenhum poderá ver a minha face e viver. Quem é o do verso 11? Quem é o do verso 20? O do verso 11 é Jesus. Quem conversava com Moisés face a face é Cristo. E no verso 20, Êxodo 33, 20, de quem ele não poderia ver a face é o Pai. Homem nenhum poderá ver a minha face e viver. Então Jesus, ele existe antes de tudo. Jesus caminhou com esse povo. Jesus cuidou do povo do qual ele iria nascer dele. Ou seja, Moisés ia para a tenda e Jesus falava com ele face a face. E no versículo 20 ele pede para ver o Pai e Deus fala: homem nenhum pode ver a minha face e viver. E agora Deus pede a Moisés para lavrar 2 tábuas de pedra e para levar diante dele, e ele escreveria de novo nas tábuas de pedra. E Moisés agora ajoelha, clama, se prostra diante dele, fala: Senhor Deus clemente, misericordioso, compassivo, vai no nosso meio. Se o Senhor não for conosco, eu não quero nem sair desse lugar. Olha só a postura de um homem. Quantas pessoas hoje trocam Jesus por nada, pela mentira, por coisa nenhuma? Moisés está implorando para Deus não deixar de caminhar no meio deles. O segredo da sua vitória, da vitória de qualquer ser humano, é Deus estar com você, é Deus andar com você, é Deus estar dentro de você, no nosso meio. Não troque Deus por bebida, não troque Deus por prazeres momentâneos desse mundo. Esse mundo vai passar, mas se você fizer a vontade de Deus, você vai permanecer eternamente. Moisés se prostra diante de Deus, Deus vai dar para ele as tábuas da lei de novo. E ele fala: Deus misericordioso, clemente, bondoso. E nós temos que falar isso com ele. Deus perdoa o pecado da igreja hoje que abandonou o Senhor, que trocou o Senhor por aquilo que não é nada, pela vaidade, pelos cargos. Essa igreja mundana, dita cristã, que não tem nada mais de cristã, Deus perdoa os pecados dessa igreja. Há pessoas inocentes sendo guiadas por bodes, por pastores que são bodes, são guias cegos. Deus perdoa o teu povo, tem misericórdia
do teu povo. E Deus faz uma aliança com ele e fala: farei no meio de ti maravilhas igual nunca aconteceu na terra até agora. Somente não faça aliança com o povo dessa terra, não adore os deuses desse povo, fique separado desse povo, fica santo, não faça para você deuses de fundição. E hoje os ídolos da igreja são de caos. A igreja hoje cultua homens, cultua denominações religiosas e cultua o dinheiro, mamon. Ali a Bíblia fala que ele esteve diante do Senhor 40 dias e 40 noites. Então recebe de novo as tábuas dos mandamentos, do qual formava essa aliança entre Deus e o povo de Israel, que aquele povo seria a herança dele. Quando ele desce do Monte Sinai, ele não percebe, mas o seu rosto brilhava, e ninguém conseguia olhar a face de Moisés, e ele vai colocar um véu na sua face. Quando ele ia falar com o Senhor, ele retirava o véu. E quando ele chegava perto do povo, ele punha o véu. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Fica na paz.